Tá me ouvindo, Antônio? Eu estou te ouvindo, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, acho que o pessoal está ouvindo bem, tá? Ótimo. E você está bem enquadrado, não está como apareceu aquela meme com a cabeça para fora, não vou pedir para você chegar para trás, tá? Tá tudo Tá bom. tranquilo. Falando para o Tá pessoal que a ótimo. gente vai conversar bastante Sim, sobre piscinas, sobre reabertura de piscinas, basicamente, quer dizer, é claro que é academia de natação, a gente vai falar não tanto quanto de natação, de piscina, quanto de academia em geral, de atividades físicas fora da água, mas claro que muito do que a gente falar aqui se deve e se aplica às academias em geral, né? Acho que para começar, você podia se apresentar aí. A gente já está aí com. Faltam 3 minutos para a gente começar. Você quer falar alguma coisa antes de começar oficialmente? então, só para a gente, eu acho que quando a gente começar oficialmente, a gente vai falar que a gente não tem nenhuma fórmula mágica, né? A gente não vai dar receita de bolo aqui. A gente vai levantar questões, né? Questões que se colocam nesse momento agora de abertura da academia ou não, né? Mas de toda essa relação que implica a gente que trabalha com água, com piscina, com natação, diante dessa crise, tá? Eu acho que a gente vai levantar discussões, eu acho que a gente vive um momento interessante para a gente levantar essas discussões, porque ninguém tem certeza de nada, né? A gente tem alguns parâmetros que vai ser muito importante, que é o teu conhecimento como médico, como pesquisador, enfim, como uma pessoa que está à frente, liderando uma série de estudos nesse momento desse vírus, né? Que estão relacionadas com água, com natação, com salvamento aquático, enfim. Então, eu acho que esse teu conhecimento vai ser muito importante para a gente ter o dado de realidade. Eu acho que é importante a gente ter esse dado de realidade. A gente querer abrir, eu acho que todo mundo quer voltar a trabalhar. Né? Isso Claro. é o desejo de todo mundo. As empresas estão quebradas, a gente precisa. Mas a gente precisa ter o dado de realidade. O dado de realidade é o que vai ocorrer? Como é que as coisas vão acontecer? Né? Tem contaminação? Não tem? Ela é simples? Ela é complexa? Enfim, eu acho que a gente vai levantar mais questionamentos, talvez, do que dar respostas definitivas. Mesmo Acho que a assim, a gente já gente, está. mesmo assim, a gente tem boas respostas, né, Antônio? A gente tem estudado muito, a gente tem conversado muito, a gente fez vários encontros, vários webinars já com pessoas daqui do Brasil, com pessoas que lidam com piscinas. A gente fez também webinar e conversas com o pessoal na Espanha, em Portugal. Então, a gente quer entender essa realidade, quer entender também como eles passaram por isso, como estão passando por isso, e aprender com isso, né? Porque a gente tem que Sim, aprender. A melhor coisa que tem é aprender com o erro dos outros, não precisa a gente errar para poder consertar, né? E é isso que a perfeito. gente vai falar, eu acho que a gente pode começar. E eu Sim, queria começar a gente vai dividir essa live em 4 segmentos e vamos tentar abordar os 4, porque é muita coisa. Nós vamos falar sobre saúde, a situação atual, o que a gente tem da Covid em relação especificamente à piscina, aos esportes aquáticos. A gente vai falar um pouquinho da parte financeira, um pouquinho da parte psicossocial e um pouquinho da reinvenção da nova realidade adaptada a essa área de academias, clubes e escolas de natação. Né? Para começar, é muito importante o que o Antônio falou sobre as variáveis. Nessa crise, são muitas variáveis. O número de variáveis desconhecidas é muito grande. Isso faz com que, quando a gente tenta tomar qualquer decisão sobre o que fazer e como lidar, qual é o tratamento, qual é a prevenção, todas essas situações são variáveis muito desconhecidas. E a gente acaba errando.
você vê que o que a gente sabe hoje, 2 meses, pelo menos, depois do início da crise realmente, você vê que é muito maior, significativamente maior do que o que a gente sabia antes. Né? Então, assim, primeiro, primeiro eu acho que assim, é importante a gente saber que a mortalidade, quer dizer, em relação à população, a mortalidade da Covid, ela está estimada em 0,1 a 0,5%. Né? Ela é baixa, mas devido à sua transmissibilidade, ou seja, aquele R que todo mundo fala, o poder de transmissão que chega a 3, dependendo do distanciamento social, você vai abaixando isso. Então, uma pessoa contamina 3, e dessas 3 contaminam mais 3, você por essa coisa exponencial, de 3 pula para 9, de 9 pula para 27, 27. Então, a coisa se multiplica muito rápido. Ela tem uma baixa letalidade, a mortalidade dela não é alta, a letalidade também não é alta, é baixa, mas como a transmissão é muito grande, ela pega muito rapidamente muita gente. E aí ela tem um potencial grande de produzir muitas mortes. Então, a preocupação primeiro é essa. A segunda é que o principal fator na área médica que produz a diferença na mortalidade dessa doença é se a gente tem ou não tem uma vaga no CTI separada para aquelas pessoas mais graves. Quem são os mais graves? Cerca de 2% das pessoas que estão doentes, 2 a 3% das pessoas que estão doentes vão precisar de um CTI. 2% parece pouco, mas se você pegar 1 milhão, 2 milhões, se você pegar, por exemplo, 80% ou 70% da população do Brasil, 2% é muita gente. Supera muito a nossa capacidade de ter CTI. Nós temos mais ou menos 42 mil leitos de CTI no Brasil. E se num determinado momento a gente tem muito mais gente, 60 mil, por exemplo, precisando de CTI naquele momento, significa que 20 mil ou 20 e poucos mil vão ter uma mortalidade de 100% de óbito, ou seja, 100% de possibilidade, letalidade, 100% de óbito. Isso significa que o fator mais importante dentro de toda essa pandemia na área médica é ter CTI disponível para atender as pessoas com gravidade, que é a minoria, mas com gravidade. Tá? Então, esse fator é muito importante a gente gravar. O outro é o tempo de doença. O tempo da doença grave, essa que necessita de CTI, ela precisa, em média, de 14 a 20 dias de terapia intensiva, de respirador, de cuidados intensivos. Significa que uma pessoa ocupa um leito durante pelo menos 15 a 20 dias. Isso significa um tempo muito grande de ocupação desse CTI. E significa que, por ocupar mais CTI, menos leitos CTI vão estar disponíveis. Tá? A outra coisa é, então, pegando esses dados, né, o mais importante é a gente entender, no nosso local, na minha cidade, no meu bairro até, mas normalmente na minha cidade, ou no meu município, ou no meu estado, em que fase da doença eu estou, ou seja, em que fase de enfrentamento à Covid eu me situo. E a gente divide isso, a Sobrasa dividiu isso em 4 fases. A primeira fase é aquela fase em que tem muito mais gente precisando de CTI do que vaga de CTI. Essa é a fase 1, essa fase que a gente recomenda fechamento total. Vamos esperar a coisa acalmar, porque está morrendo muita gente. Essa é a fase que nós nos encontramos, o Brasil, de uma maneira geral, é a fase que nós nos encontramos. A fase número 2 é aquela fase em que existe um equilíbrio entre as pessoas que precisam de CTI e o número de leitos de CTI. Então, a gente conseguiu equilibrar. Para esse equilíbrio, eu preciso ter, pelo menos, mais do que 30% de vagas no CTI abertas, esperando alguém adoecer para receber esse paciente. Tá? Fase número 3 é aquela que eu tenho mais de 30% de vagas de CTI
e isso significa que me dá uma certa gordura, uma certa elasticidade para haver um liberamento, uma liberação de atividades. Ou seja, nesse momento, na fase 3, é que eu começo a liberar as atividades não essenciais. E aí que se encaixa as academias, a natação, os esportes aquáticos, velejar, nadar, surfar, toda aquela atividade que não é essencial, é importante, mas ela pode ser substituída temporariamente por uma outra atividade. Eu não preciso surfar para manter minha higiene mental e física. Eu posso caminhar, é menos traumático. E eu vou explicar por quê, qual a diferença entre as duas situações. Tá? Nós vamos explicar isso para vocês. Então, fase 3 é essa. E a fase 4 é a nova normalidade, ou seja, é a fase em que a gente está indo para uma nova situação, onde a gente vai, provavelmente, durante um tempo, manter algum distanciamento social, uso de máscara, etc., mas a gente estaria voltando a uma atividade normal. Sendo que... Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dessa fase, que você considera que é a fase que a gente libera as academias, a natação, que você diz que a gente... Fase 3, onde a gente tem mais de 30% de folga, correto? De vaga de CTI. Isso. Mas analisando o público que frequenta, por exemplo, uma academia, uma escola de natação, que a gente tem desde crianças até idosos. Como é que você enxerga esse público, nesse momento, frequentando uma academia? Perfeito. Quando a gente fala na fase 3 em reabrir, não significa, acabou tudo, agora vamos para o pau, vamos começar a fazer as atividades. Não. Significa que eu tenho que planejar a minha reabertura. Planejar a minha reabertura significa o quê? Bom, eu vou dar atenção aos grupos de menor risco, eu vou dar atenção a uma parte dos meus alunos. Por exemplo, eu tenho 100 alunos, eu não vou reabrir pensando que eu vou reabrir com os 100 alunos, nem com os 10 professores que eu tenho. Eu vou reabrir com 20%, 25%. Eu vou reabrir com calma. Por que eu estou reabrindo com calma? Porque eu tenho que entender essa nova logística, esse novo fluxo de chegada à academia, esse novo trânsito dentro da academia, essa nova higiene das instalações, essa nova quantidade de gente em cada local. Isso tudo demanda um certo tempo, um certo exercício. Então, eu vou começar esse exercício com 20%. E nisso entra a matemática de começar com 20% é economicamente viável para mim, como academia? Isso é uma questão. Até, por exemplo, a gente já tem números que já estão acontecendo, por exemplo, em algumas cidades do interior do país, interior de São Paulo, interior do Paraná, Santa Catarina, estão abrindo algumas academias. E o que a gente tem escutado, por exemplo, é que a gente tem de 25% a 30% de frequência. Perfeito. E aí começam os questionamentos. Quer dizer, se por um lado é fácil, talvez, você administrar o fluxo de 25%, 30%, talvez ele não seja suficiente financeiramente, economicamente, para você se manter. Então, esse equilíbrio ele vai ter que ser encontrado por cada um. Para cada um. Para cada um. Cada empresa, cada clube, cada entidade vai ter que achar o seu equilíbrio. E ir se adequando, né, com isso daí. Claro. E esse tempo de exercício pode ser, eu posso fazer isso 2 semanas? Pode. Você pode fazer 1 mês e meio? Pode. Eu posso entender que desse jeito eu estou tendo um pouco de prejuízo? Pode também. Na realidade, você não tem que pensar isso como um prejuízo, tem que pensar isso como um investimento que você está fazendo, um teste, para ver se isso é viável para você, se é viável nesse momento, considerando, né, aquela terceira discussão que a gente vai chegar lá, que é a parte psicossocial. Se os alunos vão acreditar que é seguro ir para a academia, se eles vão frequentar a sua academia. Então, tudo isso faz a gente entender que você abrindo com 20%, 25%, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, você dá tempo
a você de exercitar isso. Quanto tempo? 1 mês? 2 meses? Isso você vai sentir Você está lidando bem com aquele público? Tá. Tá funcionando bem? Tá. Não tá, você está verificando se as pessoas estão ficando doentes ou não, não estão. Isso tudo a gente vai falar, isso tudo é importante na avaliação. Não é uma avaliação fácil. Não é. Não é porque tudo que é problema novo, a gente não tem solução velha. A gente não tem solução pronta. E tudo que a gente falar aqui é uma forma genérica. A gente talvez não tenha considerado algumas variáveis que só você que está ali na frente da batalha vai entender se aquilo é importante considerar, se não é importante, né? Se o fator X ou Y tem que ser considerado naquele momento. Por isso que o teste de reabertura da fase 3 é esse. Vamos abrir com um percentual disso aí. E o que eu vou avaliar, né, nessa parte? Primeiro, a piscina tem uma particularidade muito grande dentro desse aspecto. A água da piscina com cloro recomendável, que é de 2 a 3 ppm, né, partes por mil, ou seja... Por milhão. Partes por milhão, né? Então, seria em torno seria a cloração ideal para que não haja bactérias, fungos, etc, etc. O coronavírus é mais sensível ainda. Ele morre com 0,5 ppm. Ou seja, ele morre numa dosagem de cloro. Você está fazendo uma dosagem de cloro pelo menos 3 a 4 vezes maior na sua piscina, que é necessário para matar aquele coronavírus. Uhum. Então, a água da piscina em si, ela não suporta. Ela não suporta. Ela mata muito rápido o coronavírus. Em torno de 30 minutos, o coronavírus que caiu na água está morto. Tá. Mas nós temos uma janela de 30 minutos onde ele pode transmitir. Provavelmente, a água em si é muito pouco transmissível. A água do mar também é muito pouco transmissível. O que acontece é que as atividades aquáticas, de uma forma geral, elas geram muito aerolização. Ou seja, eu estou nadando, enquanto eu estou nadando, eu estou batendo na água, eu estou expirando, mesmo fora da água ou dentro da água, e causando bolhas. E essa bolha, ela rompe na superfície e aeroliza a superfície da piscina. Isso significa que se eu tiver contaminado, né, ou estiver transmitindo o coronavírus, significa que a piscina, de uma forma geral, aonde eu passar, pode, a gente não tem certeza, mas pode contaminar, ter uma nuvem de coronavírus na piscina. E isso é uma coisa muito complicada. E a gente vai falar um pouco de triagem, como você evita que as pessoas que estejam, como evita ou diminui que as pessoas que estejam mais doentes ou doentes tenham acesso a essa piscina. Então, a reabertura dessa tua piscina não é uma coisa fácil, né? Precisa logística, precisa entender o time certo, quantas pessoas podem ter na piscina. Então, aí, várias sugestões já foram feitas, né? Antes de entrar nas sugestões de como fazer a sugestão dentro da piscina, eu queria falar uma coisa que tem sido noticiado muito na mídia e é um pouco falacioso, que é o seguinte: a maioria das pessoas que vão transmitir, elas são assintomáticas. São pessoas que, às vezes, está escorrendo um pouquinho o nariz, está com uma dorzinha de garganta, mas a gente tem isso todos os dias. A gente não sabe se é uma gripe ou outra, a gente não sabe se é uma alergia, a gente não sabe se é... A gente fica na dúvida, será que eu estou com coronavírus? Será que eu não estou? Essa é a pessoa que mais transmite, não porque ela tenha mais capacidade de transmissão do vírus, não, porque ela está menos doente, então ela está transitando mais, ela está se expondo mais, ela está se comunicando mais, e é essa pessoa que vai na tua academia nadar. Então, e essa pessoa que a gente acha que vai barrar lá na entrada com o tal do termômetro, e ela não vai ter febre, e a gente acha que o termômetro que vai estar lá na portaria não... Enfim, não está medindo nada. Exatamente. Não funciona.
Até porque a pessoa que está com febre é a pessoa que não vai à natação. Estou cansado, com dor no corpo, estou passando mal. Quem que passando mal vai à natação? São raras as pessoas. A maioria sabe, o corpo pede que você fique na cama. Então, assim, essa pessoa não vai ser detectada com termômetro. A falácia é essa. A falácia é achar que você com termômetro vai barrar todo mundo que está doente. Negativo. Negativo. Tá? A luz... Davi, tá. Tem muitas perguntas aqui. Você me diz aí uma hora para a gente trazer uma pergunta. Acho que os temas que a gente já passou, a gente pode tentar interromper, mas eu acho que a gente devia, pelo menos, acabar essa parte da saúde para poder entrar nessas perguntas. Então, assim, isso tudo é importante. E aí, pensa assim, eu preciso primeiro ver quem está entrando na minha academia ou na minha aula de natação. Eu preciso, pelo menos... Então, eu não quero ser antipático, porque imagina você botando um porteiro de triagem na tua academia para barrar as pessoas. Não é nada simpático para um negócio. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que você possa orientar, através de algumas perguntas, selecionar aquelas pessoas que têm menos possibilidade de estar ou de estar doente pelo coronavírus. E aí são perguntas simples. Por exemplo, você está sentindo alguma coisa? Qual é o sintoma que a gente sabe que é o mais frequente no coronavírus? O sintoma mais frequente não é febre. O sintoma mais frequente é perda do olfato e do gosto. Esse é o mais frequente. Depois vem tosse, depois vem febre, depois vem dor de garganta, depois vem dor no peito e alguns outros. Então, se a pessoa está sentindo qualquer desses sintomas, existe a possibilidade dela estar doente. Então, essa pessoa tem que ser orientada a não vir e não você barrar, porque essa coisa de barrar é muito policial e não é nada simpático para o teu negócio, né? Então, assim, primeiro, essa triagem é muito importante. A triagem também... Você entrou em contato com alguém com coronavírus nos últimos 15 dias? Ou alguém doente nos últimos 15 dias? Você visitou o hospital por alguma razão nos últimos 15 dias? Que é uma outra situação muito importante da gente falar. Eu vou quebrar um pouco esse andamento para falar do hospital e dessas outras atividades aquáticas. Né? A questão assim do... eu posso surfar? Eu não vou contaminar ninguém, eu estou sozinho, surfando sozinho. Sim, mas se você, durante o surf, se machucar, você vai precisar de um atendimento médico no hospital. Isso vai sobrecarregar o hospital de atendimento, te expor ao coronavírus, e se você precisar de uma vaga no CTI, pode ser que essa vaga não tenha. Ou pode ser que exista uma competição muito grande por quem vai usar o centro cirúrgico, por quem vai usar as facilidades do hospital. Então, você, quando vai surfar, embora você não possa transmitir durante o ato de surfar, você tem um risco muito grande de sobrecarregar o sistema hospitalar e de não ser bem atendido. E se você tiver alguma coisa grave, de você correr o risco de não ter a vaga do CTI. Então, assim, a atividade aquática de natação, ela é de baixo impacto, de baixo risco, da academia de baixo risco, né? Então, assim, a gente está falando de uma coisa de sobrecarregar o sistema com esportes de alto impacto, né? Por isso a gente recomenda esportes, nesse momento, vamos fazer esporte, mas de baixo impacto, de baixa aglomeração. Quando você vai à academia de natação, você tem todo um circuito para chegar lá. Eu moro num edifício, num apartamento com 1.000 pessoas, 1.000 apartamentos, 600 apartamentos. Então, todo esse trajeto que você vai fazer diariamente elevador para ir até a academia, você está aumentando o risco de contaminação seu. Chegou na academia, você tem toda uma catraca, você fala com uma pessoa, você entra, você passa a mão aqui, passa a mão ali, né? E tudo isso vai tendo um potencial de transmissão. Você entra, tem que se vestir. Então, a primeira recomendação é, na hora de pensar em abrir, se você já está na fase 3, está pensando em reabrir devagarzinho,
para o seu aluno vir vestido, ele tem que vir pronto para nadar. De preferência, ele não fazer nada absolutamente dentro da academia, além de nadar. Né? Não vai trocar de roupa, deixar o material não sei aonde, tomar banho, circular. Você imagina, se você tem uma circulação num vestiário da tua academia de 2, 3 pessoas, você está aglomerando ali. Aquele ambiente é altamente de alto potencial de transmissibilidade. Então, tudo isso tem que ser evitado. E aí você tem o vestiário, né, que a gente falou, e aí a atividade propriamente dita na piscina, e o que a gente vai falar da atividade é o seguinte: existem algumas propostas diferentes. Eu vou colocar uma pessoa, eu tenho 6 raias, eu vou colocar uma pessoa numa raia e outra na outra. Né? Então, eu vou usar 2 raias. Né? Seria seguro? Provavelmente. Provavelmente o risco é baixo. Mas tem viabilidade econômica isso, financeira? Você ter 2 pessoas nadando? Então, assim, tudo isso você vai ter que pensar. E aí, eu acho que tem algumas coisas para pensar. Primeiro, sobre o aluno. Se eu colocar o aluno fazendo um circuito de ida e aí depois retorna para o circuito inicial, eu tenho o primeiro aluno indo, um aluno atrás indo, e a aerolização do primeiro vai atingir o segundo, vai atingir o terceiro, vai atingir o quarto, quer dizer, altamente contaminante. O que eu tenho que fazer é tentar afastar eles o máximo possível. E afastar o máximo possível não é exatamente aqueles 2,5 metros, 2 que a gente tem no dia a dia, né? No nosso dia a dia. Principalmente quando você usa máscara. Então, você reduz até a proximidade. Você pode ter mais proximidade com máscara. Na água, não tem máscara. Se você quiser usar uma máscara daquelas que cobre o rosto todo para diminuir, ainda assim você vai estar expirando pelo tubo, pelo canudo, né? Pelo snorkel. E que está aerolizando também. Vai aerolizar o ambiente. Então, infelizmente, as atividades aquáticas em espaço fechado, que é a piscina, elas têm um potencial de aerolização enorme. E essa aerolização vai durar aqueles até 30 minutos para matar o coronavírus. Então, 30 minutos é o suficiente para você contaminar outras pessoas. Então, o que a gente tem de recomendação é você tem que fazer com o mínimo de pessoas possível. O que gera isso? Será que as pessoas têm condições de determinar que ela pegou ou não o coronavírus na sua academia? Provavelmente não. Dificilmente ela vai conseguir determinar que pegou ali. Tá? É possível, mas não, dificilmente. Mas o que você quer é dar ao seu aluno a informação de que aquilo é um ambiente seguro para ele ir. Se ele se sentir inseguro em qualquer momento, você perdeu ele. E perdeu por um tempo grande, se não permanentemente. Né? E isso tudo, quer dizer, todas essas dificuldades nos levam àquele quarto item que a gente vai chegar no final, que é a reinvenção da nova realidade. Ou seja, o que eu posso fazer para mantê-lo sem tê-lo o tempo todo na minha academia? Então, vamos abrir para umas... Tem uns assuntos aqui interessantes que o pessoal está perguntando, bem relacionados... Deixa eu só terminar uma coisinha, porque aí eu termino a parte de saúde. Tá? E aí você tem não só o aluno, mas você tem o staff teu também. Esse staff provavelmente vai conseguir estar de máscara. Então, esse staff está protegido, esse staff não passa tanto, né, a Covid, não contamina tanto, o que já é uma grande vantagem. Mas você tem que permanentemente estar checando ele se ele não está trazendo a Covid para dentro da academia e contaminando o outro. Né? Houve agora, né, Antônio? Houve agora, recentemente, uma história do retorno da Coreia do Sul numa academia onde 15 pessoas foram contaminadas. É natural, é isso que a gente espera. Uma coisa que eu não falei, que é muito importante para vocês entenderem, é até o momento nós temos uma estimativa de que apenas 2,5% da nossa população está contaminada, já teve a coronavírus. Tá? 2,5%. Nós temos mundo de enfrentamento pela frente. Então, o normal
Fala. Esse é um dado importante, que é o dado de realidade firme, porque enquanto tiver contaminação, enquanto tiver gente contaminada, isso vai estar se reproduzindo, por mais cuidados, etc., etc., que a gente tome. E aí, o dado, não tem remédio, não tem vacina, a contaminação continua. Exatamente. A única forma é prevenção, e prevenção é isso, é todas essas coisas que a gente está falando, né? E a gente está com 2,5% de pessoas contaminadas no Brasil todo. A gente tem que chegar acima de 70%, 80%, para dar uma imunidade que eles chamam de rebanho, uma imunidade que proteja a população. Enquanto a vacina não chegar. Enquanto a vacina não chegar, significa no mínimo 6 a 8 meses. Isso, assim, otimista, muito otimista, porque deve demorar muito mais tempo. Então, assim, é muito importante essas medidas todas, avaliar se vale a pena abrir ou não. E acho que agora dá para a gente abrir para algumas perguntas antes de entrar na outra parte. Então, por exemplo, tem pergunta que o pessoal está questionando muito, essa questão da aerolização. Ah, mas também não tem a aerolização do hipoclorito, do cloro no ar? Tem. Isso não ajudaria? Tem, ajudaria. Pode ser que isso contrabalanceie a distância necessária e pode ser que não. A gente na realidade, não sabe. E acho pouco provável que a gente saiba antes de acabar a pandemia, tá? Porque esse é um estudo muito difícil de execução, entendeu? Teria que pegar alguém, o vírus, e avaliar nesse ambiente, o que é muito difícil, porque as variáveis são muito grandes. Se você, por exemplo, está num espaço aberto, a transmissão é muito menor. Se você está num espaço fechado, a transmissão parece ser muito maior. Em contrapartida, você pode me dizer, mas num espaço fechado tem mais cloro no ambiente. É verdade. E a gente não sabe. Será que isso equilibra? Pode ser. O que, na realidade, acontece é que, como a gente não sabe, a gente tem que pecar por excesso. Porque na hora que a gente descobre, é uma tragédia. É assim, é uma perda. E basta você ter uma pessoa contaminada que leve para casa e que alguém não fique doente, mas que morra dentro de casa, um pai, uma mãe, um avô, um tio, alguém, para aquilo ali ficar um desastre completo. Basta uma morte para a coisa virar, como é com afogamento. Né? Basta acontecer um incidente desse na tua academia e a coisa vira uma coisa... Aí tem gente perguntando assim, mas e aí, as crianças vão usar máscara? O professor vai usar máscara? Como é que eu posso proteger? Você vê. Legal. Esse é o mesmo problema que a gente tem com os guarda-vidas. A gente tem um problema muito semelhante com o guarda-vidas. A gente não tem ainda a solução de como o guarda-vidas vai fazer dentro da água. Fora da água até ele pode usar uma máscara? Pode. Né? Mas dentro da água não há solução ainda. Ninguém encontrou. O mundo inteiro não tem solução. Significa que não há como nadar ou surfar, etc. com máscara. Por quê? Porque, eu posso usar a máscara surfando, eu posso usar a máscara nadando. Pode, mas você não vai conseguir respirar, porque a dificuldade de respirar numa máscara molhada é muito grande. Rapidamente você vai ficar exausto e tem a possibilidade de você aspirar água, se afogar. Então não há como você usar máscara num ambiente de natação. O professor, sim, ele não vai entrar na água. Eu posso fazer a aula, por exemplo, olha só a ideia que surgiu para mim, né? E vocês vão me dizer se é factível ou não. Eu tenho uma turminha de 5 crianças, por exemplo. Eu boto professor de máscara e 4 delas ou 2 delas de máscara. Como elas já têm uma iniciação, elas conseguem flutuar, etc., eu posso botar uma delas exercitando na água. Não nadando, porque eu tenho que ficar perto, eu tenho a questão da segurança, etc. Mas eu consigo fazer uma coisa lúdica e quando ela sai, ela bota uma outra máscara seca. Não adianta botar uma máscara molhada nela. Né? Isso se a criança tolerar a máscara. Né? Esse é um outro problema. Né? A gente vai ter que ter um período de adaptação. A gente tolera muito mais a máscara. Você imagina a criança, porque não entende não para que eu estou com isso. Né? Eu tenho que explicar para quê.
né? E algumas pessoas se sentem angustiadas com a máscara, né? Claustrofóbicas, né? E é normal. Outras têm uma certa alergia com o tecido da máscara, né? A máscara precisa estar bem adaptada ao rosto, né? Então, assim, existem várias, são variáveis que a gente não tem muito controle. Mas, respondendo à primeira pergunta, o cloro ambiente pode. Agora, é falacioso também achar que você vai pulverizar alguma coisa no ambiente que vai matar o coronavírus e que não vai te fazer mal ao seu pulmão respirado. Não, isso não existe. Ainda também não inventaram. Então, tudo que você pulverizar o ambiente para matar o coronavírus, você está respirando e a sua mucosa pulmonar está absorvendo isso. E isso causa muito mais doença, muito mais comorbidade, muito mais lesão do que o próprio coronavírus. Por exemplo, tem alguém falando aqui que diz que, mas na natação você respira, você solta o ar dentro d'água. Mas perfeito. Explica aquele detalhe que você falou na outra reunião, que a bolha de ar. Soltar o ar dentro d'água aeroliza mais do que você soltar o ar fora d'água. Porque esse ar, até quando você solta o ar dentro d'água, ele não fica dentro d'água. Ele cria uma bolha e ele faz o quê? Né? Ela rompe na superfície. Né? E esse rompimento na superfície leva à aerolização daquele espaço ali. Esse é um dos problemas que a gente tem com o afogado também. Que a gente está lutando para entender como fazer. Porque o afogado com maior risco é o afogado que não está em parada cardiorrespiratória. É o afogado que está com água na boca. Às vezes ele nem aspirou ainda. Ele está só cuspindo ou engolindo, quer dizer, ele está tirando a água da boca. Mas na hora que ele respira, inspira e expira, solta uma aerolização no ambiente. Como pensa você com canudo, por exemplo, faz uma experiência simples. Pega um canudo, bota dentro d'água e faz assim, e sopra, borbulha, que você vai ver que a superfície fica aerolizada. Entendeu? Então, assim, essas são coisas que eu acho que ainda não caiu a ficha da maioria das pessoas e a gente tem estudado e, claro, muitas perguntas que vocês possam ter, a gente também ainda não tem resposta, infelizmente. Tem gente falando aqui, por exemplo, onde é que eu encontro a pesquisa que o vírus dura 30 minutos para ser morto em piscina clorada? Ótimo. Ali na nossa recomendação, a gente tem uma recomendação de segurança em águas. Desculpa, é uma recomendação Sobrasa de segurança aquática. E lá a gente tem esse dado com referência bibliográfica, mostrando. Isso foi um teste que fizeram com o MERS e o SARS, né, os coronavírus anteriores. Eles fizeram um teste para saber a que ele resiste, como resiste. Ele se mata muito rapidamente. Esse não é o problema, matar ele. O problema é a transmissão que ele tem. Ele transmite muito rapidamente. E é esse momento que você tem, né? Porque você tem uma pessoa perto da outra, você tem a expiração, você não solta só ar dentro d'água quando você está nadando, você para na borda. Uma criança pequena, um idoso fazendo hidroginástica, qual o controle que ele vai ter? Ele está o tempo todo fora d'água. Minha esposa sempre reclama que eu cuspo muito quando eu falo, ainda mais se eu estou empolgado. Então, essa fala, se você tem um pouco de saliva e está falando, você está aerolizando. Você imagina isso dentro d'água, nadando. Né? Todo mundo sabe que você está nadando e entra água na boca. Isso é uma coisa que não tem como evitar, né? E você vai jogando ela para fora. Né? Uhum. Quer ir para outro assunto, não? Acho que sim, acho que a gente já escutou. Falaram aqui e outros tratamentos, tal, mas a gente vai cair no mesmo problema. Na verdade, você tem outros tratamentos de piscina, você tem ozônio, você tem não sei o quê, que parece... já ouvi dizer que também esterilizam, mas você continua tendo o problema da aerolização. Acho que essa é a grande diferença. E do tempo de óbito do coronavírus. Né? Porque, assim, na hora que você aerolizou, ele vai morrer? Vai.
mas ele vai levar até 30 minutos. Pode ser que ele morra com 10, com 15, com 5 minutos, a gente não sabe. Teoricamente, se você trata o coronavírus com cloro e ele morre em 30 minutos, teoricamente, qualquer outro tipo de tratamento realizado, cobre, salinização, ozonização, ultravioleta, o que você escolher ali para tratar a sua piscina, provavelmente vai fazer o mesmo efeito, vai matar o coronavírus. O problema não é a água, né? O problema é a pessoa transmitindo dentro da água. Então, a parte financeira, que é o segundo tema, é uma questão que eu não tenho gestão sobre isso, né? O Antônio tem muito mais experiência nisso. Quer dizer, quantas pessoas você precisa para funcionar a academia? Ela funciona só na natação? Porque às vezes assim, não, eu tenho yoga, tem natação, tem dança, tem não sei o quê. Então, eu posso manter a piscina com 3 pessoas por vez? Talvez sim. Eu tenho só a piscina. Aí não tem jeito, você não vai ter... Dá para você manter algum tempo, mas não sempre, né? Eu acho que isso tudo, acho que tem uma vontade, tem um movimento para a gente voltar a funcionar, os professores querem trabalhar, o personal trainer quer voltar a trabalhar, o dono da academia quer voltar a trabalhar, enfim. Mas tem essa questão que... E tem a realidade. Eu gosto sempre de pensar que tem a realidade, né? Tem a realidade dos que querem e tem a realidade dos que vão comprar o serviço lá na frente. O que a gente tem visto, e tem até depoimento aqui já no grupo, dizendo que lá no interior do Rio Grande do Norte, por exemplo, as academias estão com 15% de frequência. Porque as pessoas não estão seguras. No interior de São Paulo, do Paraná, está em torno de 25, 30. Aí pensa assim, 25, 30, você estava fechado, você deu crédito, você não tem receita. Tem uma história, um depoimento que até foi postado no nosso site, aí no nosso WhatsApp do Piscina Mais Segura, do interior, em Ponta Porã. Assim, a pessoa contando, a professora contando, dona da academia, que, enfim, abriu, não tem receita nova, ela tem que cobrir os créditos do que ela está devendo, porque ela continua recebendo, alguns alunos continuaram pagando, teve muito cancelamento, né? Não teve matrícula nova, e a quantidade de gente que voltou é pouca. Então, aí cada um vai ter que pesar, né? Pesar, porque Como fazer pesar isso? em termos de custo, né? Relação custo, despesa, enfim. E a gente tem que entender que esse pessoal só vai se voltar quando se sentir seguro. O aluno típico da hidroginástica, que é o idoso, tem mais de 60, ele não vai se sentir seguro. A criança, será que a gente vai ter aluno de natação infantil antes da escola voltar? Provavelmente não. Provavelmente não, porque se não é seguro ir à escola, o pai vai ficar, vou mandar para natação, entendeu? Porque a realidade, infelizmente, né? Eu sou nadador desde criança, adoro o mar, adoro a praia, adoro nadar. Eu tenho uma piscina com 2 raias aqui para mim nadar, porque eu construí, porque eu amo a natação. A realidade é muito mais seguro eu caminhar, né? Se eu vou à academia, é muito mais seguro eu caminhar, fazer exercícios de baixo impacto. Eu acho que uma outra coisa importante na parte financeira, né? E aí você tem que pesar, tudo isso que o Antônio falou, os recursos materiais que você vai ter que ter na academia. Você não está abrindo como estava abrindo antes. Não, você tem higiene, você tem uma pessoa fazendo triagem, você tem máscara, você tem álcool gel, você tem limpeza com água sanitária em todos os ambientes, você tem todo um mundo de despesas que você não tinha antes. Você vai ter que atender às medidas que foram implantadas pela vigilância sanitária do teu município, que você não sabe qual é, porque não tem uma regra para o Brasil inteiro, não tem uma norma. Mas olha só, eu quero falar uma coisa para vocês, é o seguinte, não fica desesperado, porque o último item é a reinvenção da nova realidade. A gente vai dar algumas sugestões para que você possa enfrentar essa realidade com mais resiliência. Né? Existem alternativas. Né? O Antônio está criando alternativas e muitos estão criando alternativas e eu quero ouvir de vocês as alternativas que vocês estão criando
para relacionar com o seu aluno digitalmente. Mesmo que possa parecer impossível dar aula de natação à distância, e realmente uma dificuldade, mas existem coisas que podem ser feitas. Então, a parte financeira a gente viu, a parte psicossocial também a gente viu. Né? É a parte que o Antônio estava descrevendo, assim, eu vou abrir, será que o pessoal vai vir? Né? Que tipo de segurança eu tenho que dar para eles, para que eles venham? Né? Então, isso tudo tem que ser considerado. Tá? E só uma coisa, essa segurança, assim, a gente não tem que achar que, eu vou ter que demonstrar para o meu aluno uma tremenda segurança. Isso não vai ser, não vou ser eu, não vai ser o cara da outra academia ali da China, isso vai ser o que tiver comprovado ou determinado. Talvez você está, né, nessas sugestões, nessa reinvenção, o que talvez a gente possa pensar é assim, de repente eu vou abrir minha academia de natação e vou fazer outra atividade fora d'água com criança. Todos com máscara, vou pegar um espaço livre que eu tenho. Nadando, vamos nadar fora d'água. Vou fazer recreação, vou fazer psicomotricidade fora d'água, vou reinventar isso daí. Isso aí. Não sei. Hoje, a minha maior dificuldade hoje eu tenho uma academia que tem tudo, tem pilates, musculação, ginástica, natação infantil, hidroginástica. A minha maior dificuldade são os alunos, são as crianças. Eu consigo fazer live para o cara que gosta de ginástica e musculação, para o idoso, alongamento, yoga, enfim. Então, um sucesso, as pessoas participam, se envolvem. Mas para criança, eu não consigo. Eu sei que tem gente que consegue estar fazendo coisas interessantes. Eu não consegui ainda. Espero conseguir. O que eu ia te falar, assim, falar para vocês e para o Antônio, é que o que leva a gente a esse quarto item, que é o último, que é a reinvenção da nova realidade, a gente definitivamente, mesmo que surja uma vacinação, que a gente faça a vacinação, que proteja todo mundo, que a gente possa voltar a ir à rua sem máscara, sem restrição de distanciamento, a gente ainda assim terá uma nova realidade. Qual é a nova realidade? A realidade de quem passou por um trauma, que a gente chama de um pós-trauma. Nós passamos por uma pandemia onde nós enfrentamos diversas situações que aconteceu e nós vamos sair muito diferentes. Muito diferente. Não é só a questão de distanciamento. Veja na questão pedagógica, de educação. Nós tivemos até o momento antes da pandemia, nós tínhamos a educação baseada no tete-a-tete. Né? Eu não sou pedagogo, então você me desculpem se eu estiver falando alguma besteira de terminologia. Tá? Mas, assim, até a pandemia chegar, a nossa educação era baseada presencial, a educação presencial. Tá? Com a pandemia, nós rompemos de imediato essa barreira e fomos direto para o digital. Nossa educação hoje é digital. Nem tudo dá para fazer digitalmente. Como o Antônio está falando, eu posso dar aula de yoga, eu posso dar aula de ginástica, eu posso dar aula de dança, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas é o que a gente pode fazer. E nessa nova realidade que vem aí, né, que quando a gente chegar na fase 4, né, o que vai acontecer é que a maioria das pessoas vai estar com knowledge, né, com experiência, com conhecimento digital. E muitos vão continuar digitais, muitos vão continuar parte digital e pouquíssimos vão voltar à realidade do que tinha antes. Por que isso? Porque as pessoas começaram a ter um novo entendimento. Eu posso fazer em casa. Não é tão bom? Não é. Mas eu, em vez de fazer os 5 dias na academia, eu faço 3 dias na academia e 2 em casa. Entendeu? Então, assim, eu posso... Loca, me dá só um minutinho. Bom, e essa era digital, tudo é digital.
Então, nós temos que nos reinventar em termos de como eu posso fazer parte dessas atividades que eu fazia antes e entregar para o meu aluno, para o meu cliente, de forma digital. E olha que, por exemplo, na parte em questão da Sobrasa, a gente tem pelo menos, eu acredito piamente, pelo menos 60% do curso eu entrego isso digital, já entregava antes e vou continuar entregando, né? 60% do curso para guarda-vidas, para leigos, para professores de educação, surfistas, eu consigo entregar digitalmente. E consigo entregar, por exemplo, eu consigo ensinar uma pessoa a fazer ressuscitação cardiopulmonar via digital. Eu não preciso encontrar ela, eu posso corrigir ela. Olha, ventila mais assim, olha, segura assim, olha, faz assim, olha, não sei. Então, assim, coisa que a gente não fazia antes. Então, se você pegar isso aí e estender isso para a área de piscina, para o teu dia a dia, o quanto você pode fazer digitalmente, o quanto você pode fazer à distância, né? E o quanto você pode fazer temporariamente, até que a gente consiga colocar mais gente na piscina, ter mais aluno na piscina, mais adesão, né? Eu acho que existe um mundo enorme nisso. Por exemplo, eu vejo assim, eu conversando com o Antônio, por exemplo, na hidroginástica, o principal grupo são os idosos. Cara, mas o que o idoso mais precisa nesse momento de crise, de pandemia? Acolhimento. É o que mais falta para ele, é acolhimento. Ele está sozinho em casa. Ele não sabe se relacionar digitalmente como os mais jovens. A família não está visitando ele porque fica com medo de contaminar ele. Ele precisa encontrar outros idosos. Então, imagina, se ele não consegue se comunicar com a família, como é que ele vai se comunicar com outro idoso? Então, se você faz uma aula, que seja, a aula dele durava 50 minutos dentro d'água, ela agora vai durar, sei lá, 15 minutos ou 20 minutos fora d'água, mas fazendo outras atividades que não seja aquática, você segurou esse aluno. Você está dando algo para ele muito mais importante do que a atividade aquática por hidroginástica. Você está acolhendo ele emocionalmente, você está suportando ele emocionalmente, você está colocando ele em contato com toda uma comunidade. Uma parte disso pode ser esclareça seus medos. O que vocês estão com medo? É real, não é real? O que a gente pode ajudar? Esse suporte. Isso é muito legal. Numa das lives que a gente fez na academia, tem uma aluna que é psiquiatra e ela fez uma palestra em tempos da pandemia. E falou coisas simples. Pô, o sucesso da palestra foi enorme. Ela falou detalhes, né? Como você suporta o isolamento, como você suporta ficar em casa, como você passa por isso. Então, são pequenas coisas que você pode fazer, como você falou aí. Não necessariamente você está dentro d'água. O cliente de hidroginástica nas nossas academias, escolas de natação, ele muitas vezes vem mais procurar socialização do que atividade física em si. Todo mundo que está aqui, que trabalha com isso, sabe disso. Né? Então, talvez você vai ter uma outra forma. Vamos botar todo mundo distante, vamos fazer um bate-papo, faz um alongamento. Eu tenho feito atividades para essas pessoas assim, simples, com uma cadeirinha do lado, um bastãozinho. As pessoas ligam de volta, adorei, isso é bom, estou me mexendo um pouco. Então, a gente vai ter que se reinventar mesmo. Reinventar mesmo. E por isso a gente precisa saber o que você está falando, que é para evitar os riscos, minimizar os riscos, estar consciente disso, né? É um paralelozinho com aquela história do afogamento. Por que a gente cerca a piscina? Por que o pai fica observando? Enfim, aquelas medidas que a gente sabe, né? Não adianta eu dizer assim, o cloro mata, ou então a atividade física é importante, ou todo mundo precisa trabalhar. Mas tem risco, né? Tem risco. A prevenção, ela tem camadas. Eu tenho que entender cada uma das situações de risco que a gente se coloca. A gente sabe que uma criança com boia dentro da piscina, se for uma boiazinha de braço, ela pode furar, a criança pode soltar, tem um risco. Se a piscina não está cercada dentro de uma casa, tem um risco, você vai ter que ficar 100% dos 24 horas de olho naquela criança. Então, esse tipo de coisa a gente vai ter que se reinventar, porque é novo. É novo. A gente
Não sabe. Eu acho que a gente tem que se permitir isso, sabe? Permitir assim, eu não sei o que fazer. Eu tenho que buscar alternativas. Procurar alguém que saiba o que pode te ajudar. Normalmente você encontra isso dentro de casa. O teu filho, a tua filha, o primo, ele, pô, sabe, se mexe digitalmente muito rápido, ele te ensina rapidamente, você pega isso. Isso não pode ser barreira para você progredir. Porque se ao mesmo tempo você tem todas as dificuldades de não poder mais entregar o teu produto presencialmente, você tem todas as facilidades de entregar esse produto em qualquer lugar do mundo. Você sabe uma coisa que uma professora... de clientela, né? Olha que coisa simples. Uma professora está fazendo na academia. Ela pega as alunos, tem aquele grupão da hidroginástica, ela marca 2, 3 vezes por semana, às 3 da tarde, um chá. Vai todo mundo no Zoom, chazinho, e toca conversa. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Com criança é a mesma coisa. Com criança, eu não preciso passar o tempo todo a natação. Eu posso trazer a criança para a natação, eu posso marcar com 2, 3 crianças de cada vez na piscina, para não ter muita contaminação. E faço uma parte digital, uma parte... Olha, não tem povo tão criativo quanto o latino, quanto o brasileiro. Nós somos um povo resiliente, nós somos um povo que aguentamos porradas, dificuldades, barreiras, e sempre nos mostramos resilientes, nós encontramos soluções. Então, assim, esse não é o momento de ficar paralisado, não é o momento de pensar numa única alternativa, quando eu posso abrir. É o momento de eu pensar, eu posso abrir uma parte, eu posso fazer uma parte assim, eu posso fazer uma parte assado. É pensar em alternativa, em reinvenção, derrubar barreiras, sabe? A barreira do, porra, não dá mais, eu vou fechar, não tem. Dá sim, se você se abrir para esse novo que está aí. Isso. Acho que a gente está terminando. Acho que vai a gente tem 5 minutos, Davi. 5 minutos. Eu acho que não tem 5 minutos, porque a gente começou um pouco antes. Acho que a gente não tem. Mas eu acho que a gente falou tudo. Você tem mais alguma pergunta que você captou aí de alguém? O meu congelou. Eu estou lendo aqui um pouquinho. Eu acho que a gente pode promover esse bate-papo daqui uns 10, 15 dias, tentando trazer mais mais soluções, né? Com certeza, em 10, 15 dias, a gente já sabe um pouco mais. É importante lembrar o seguinte... Uma coisa que eu não falei, que talvez seja importante falar, é que o Brasil, como um todo, ele ainda está na fase de ascensão da curva. Ele não chegou no pico da curva ainda. Então, cada vez que a gente libera, a gente está liberando a maior ocorrência de casos. Né? Países como Portugal, que fizeram um trabalho sensacional inicial, né? Estão liberando agora para o verão, as praias vão ter um pico, uma onda de morte com a liberação da praia, provavelmente muito maior do que a primeira. Tem uma pergunta aqui que talvez você possa falar rapidinho. E a água do mar? Você já falou, a água do mar também não tem indício de que transmite, mas tem posso nadar no mar